Uber, já vão ter de ônibus também. E tem dias que simplesmente não tem. Eu já tive que sair da Uber. E o povo com medo de mim, eu disse, não, gente, eu só estou me defendendo. E vídeo apresentado. E como? Infelizmente eu estou morando na rua e vejo a humilhação que Tá todos muito passam. poluído, com lixo na rua, né? E aí com todos Para fazer uma luta. Inclusive, a Prefeitura de Mossoró tem prédios abandonados aqui que não são transformados em abrigo já faz Que isso. não existe lugar para pedestre em Mossoró. Isso é extremamente perigoso para o trânsito da cidade, para a vida dessas pessoas que estão se expondo, porque estão tentando fazer um esporte. Um esporte que aparentemente é democrático, é só você ir lá na rua e correr, mas não é. Então, a gente precisa falar dessas questões, precisa falar das ondas de calor do município, que a gente tem, construiu cidades, né, um planejamento urbano que foi muito difícil e que tem se tornado ainda mais difícil com os eventos climáticos extremos, porque é pensado apartado da natureza. Então, a gente tem uma diferença entre a zona rural e a zona urbana do município de até 5 graus Celsius. Né? Acho que a Ana Luísa pode confirmar esse dado melhor. Então, até mais, né? E entre a própria cidade, a gente pode ter essa diferença nos bairros, porque os bairros que são mais arborizados são os bairros das elites, inclusive porque a arborização é pensada como uma forma de decorar a cidade, né? Não é pensada como uma medida da adaptação climática que nós precisamos para viver melhor, para ter uma qualidade de vida, para ter uma sensação térmica que nos permita sentar numa praça de 1h da tarde. A gente precisa começar a questionar por que é que em Mossoró a gente não pode se encontrar com um amigo de 1h da tarde sentado numa praça. Isso não é normal. Assim, as praças são feitas só de concreto. A gente precisa ter mais espaços verdes na nossa cidade e tudo isso parte também do negacionismo climático, aqui para encerrar. Que a gente tem o negacionismo, que é de negar que a mudança do clima existe, e a gente tem também esse negacionismo de representantes políticos, mas também da própria população, de saber que a mudança climática existe, porque não estão distantes dos meios de mídia, não estão distantes dos jornais e da ciência que está divulgando isso há séculos, mas negam que isso as afete no dia a dia, negue que isso precisa ser pensado dentro das políticas públicas. Então, eu também achei muito interessante de ver aqui, você, eu não lembro seu nome, Pedro, da área da saúde, porque a gente não pode mais pensar nenhuma área sem pensar em mudanças climáticas. A gente não pode pensar no direito sem pensar em justiça climática. A gente não pode pensar na saúde sem pensar nos efeitos para a saúde que os eventos climáticos extremos estão causando. Não pode pensar na geografia, obviamente, sem pensar em mudanças climáticas, mas também não pode pensar a física, não pode pensar a química, não pode pensar a engenharia e a arquitetura, o planejamento urbano da nossa cidade, sem pensar na adaptação climática em primeiro lugar. Então, assim, é uma situação muito difícil. O lixo, quando vai passar na minha rua, eu tenho que botar na esquina da rua, porque na minha rua não passa, passa só na esquina. E aí, enfim, no dia que isso aconteceu, já era 10 horas, eu disse, 10 horas, meu Deus, não tenho como voltar para casa. Não tinha ônibus para voltar para casa. O 99 não estava aceitando, estava dando 40, 50 reais, e eu, sinceramente, não ia pagar. E ainda estava pedindo por fora, não, tá dando um valor, mas aí é porque é perigoso, é porque é isso, é porque é aquilo. Aí, e não é perigoso pra mim não, moço. Aí ele diz assim, você acha que eu vou assaltar um Luiz? Eu disse, meu filho, eu falei, meu filho, eu não sei se você vai tentar, né? Tentar meu filho, assim, eu não sei se sua mentalidade tá muito regredida, porque você é homem, mas eu sou uma mulher, e o perigo pra mim não é ser sequestrada, é ser estuprada. A outra coisa pior aconteceu comigo. Então, o maior perigo que passou pela cabeça dele era um sequestro. Que ele era um homem, um assalto. Que ele era um homem. E não conseguiu pensar nas consequências de eu pegar um Uber até o Abolição 5, 10, 11 horas da noite. E foi o que eu fiz. Fui pra casa a pé, gravei tudo isso. Fui do centro para a Abolição 5 a pé. No meio do caminho arranjei um pau de carnaúba, fiquei com o pau de carnaúba na mão. E o povo com medo de mim, eu disse, não gente, eu só estou me defendendo, é para me defender, porque não tem quem me defenda e eu também não tenho como voltar para casa. Eu tenho um marido, eu tenho um filho e eu preciso voltar para casa. Inclusive tem até teve aqueles guardinhas da rua que me pararam, ficou perguntando se eu estava bem, se eu estava precisando de ajuda, se tal. Preciso de um ônibus, você arranja para mim? Exatamente.
Ótimo, ótimo relato. E assim, para o lazer, sim, mas é para tudo, não tem para nada, na verdade. Eu trabalho na UERN, né? Volto para casa às vezes de Uber, já voltei de ônibus também. E tem dias que simplesmente não tem. Eu já tive que sair da UERN de 11h15 da noite, no moto Uber, porque eu chamei, fiquei quase 1 hora, só tinha eu e o vigilante. Eu estava dizendo, pronto, eu vou para casa a pé. Vou já para casa a pé, deixar essas mochilas aí e vou me embora, andando no meio do mundo. E tem alguns que além da corrida normal ainda pedem por fora. Pois é. Então, gente, eu vou passar para Iadson, porque ele vai precisar se ausentar um pouquinho mais cedo, mas é isso, a cidade regrediu. Ela cresceu. Desvirtuar, assim, do racismo ambiental, né? O racismo, essa questão de gênero com a relação das crises climáticas, ambientais. E aí, é muito interessante isso que a Ana Luzia trouxe, porque a turma, por exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul, que a imensa maioria da população, que teve que parar em abrigos, em algumas situações serem abusadas lá, as mulheres e tal, não sei o quê, eu tenho certeza que as pessoas que vivem em grandes condomínios, são os grandes empresários do lado de Porto Alegre e tal, não sei o que, eles não passaram por essa situação, não? É uma turma assim que está lá, que manda nas cidades e tal, a calamidade ali. Então tem uma desigualdade aí, né? Por mais que a gente diz que quando sai pra rua a chuva molha todo mundo, parece que ela molha um pouco diferente uns e outros, né? Então é bom a gente pensar um pouco nisso aí, do que é que a gente está falando sobre desigualdade, né? E aí, no contexto geral, eu penso o seguinte, assim, né? A gente tem sujeitos que... o tema que foi proposto aqui é que a gente reduz a desigualdade, né? A gente tem... Vixe, o tempo passa rápido, não? A gente tem sujeitos aqui que... a desigualdade, eu acho que ela é um campo de disputa, né? E aí a gente tem gente, e é pouca gente, mas gente muito poderosa, que aprofunda essas desigualdades. A gente pode pensar aqui quem são essas pessoas, né? Vou dar uma dica aqui, assim, para vocês, né? Heloísa falou muito bem que não tem como a gente pensar uma alternativa verdadeiramente sólida, real, dentro do sistema capitalista. E a gente nasceu e cresceu nesse sistema e pensa que ele é assim, igual como o sol nasce, né? E o céu é azul, então a gente pensa que ele é assim, natural. Mas ele é um negócio até recente, né? Vocês sabem, que a Revolução Burguesa Francesa, que instituiu esse Estado burguês, que dá manutenção ao sistema mercantilista e tal, a um novo modelo de capital que foi implantado na Inglaterra e tal. Essa coisa toda vocês deveriam ter visto na escola. E se a mídia hegemônica não bagunçou tanta cabeça de vocês, vocês sabem, né? Aí, enfim, a gente tem esse sistema aí dado. Esse sistema tem detentores de poder. E aí é uma coisa que é engraçado, né? A gente, quando pensa em detentores de poder, é um negócio muito subjetivo. A pessoa, tem até um meme, né? Do negócio do George Soros, não sei quem, não sei que. A gente não nomina essas pessoas, assim. Quem são essas pessoas que detêm o poder? Eu acho que isso é essencial. É simples, hoje, por exemplo, a gente vive uma crise mundial, tem líderes globais e tal, sei que a gente sabe quem são os representantes desses dominantes, né? Porque o cara mesmo que domina o poder no capitalismo, ele é o dono do capital, ele não é o chefe de Estado, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o capitalista poderoso, ele tem as suas representações, por exemplo, hoje nos Estados Unidos com o Donald Trump, né? No genocídio na Palestina, ele tem a sua representação no Netanyahu, o ditador lá do Estado de Israel. Enfim, tem essas configurações no mundo que estão em disputa, né? Quem é o responsável pelo momento que a gente está vivendo de mudanças climáticas e de quem é que acaba arcando com tudo, né? E aí tem uma pesquisa de uma revista, acho que o estudo foi de 2022, se eu não estiver enganada, e eles chegaram à conclusão de que 50% dos mais pobres do mundo foram responsáveis por 12% da emissão global de gases do efeito estufa, enquanto 10% dos mais ricos foram responsáveis por 48% do total de gases jogados. Então você veja que brutal é esse dado. A gente ter que arcar, pagar a conta. Isso aí, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, pouco distante, né? Mas a gente pode vir para exemplos mais próximos da gente, né? O que a gente viu recentemente, ultimamente, com aquela grande chuva que
que inundou ali a BR, né? Aconteceu aquele desastre ali por Lages. É um exemplo muito próximo de como a gente está vivendo esses eventos, né? Climáticos que estão acontecendo. E de quem, novamente, paga a conta por isso. É o povo que trabalha, é o povo que acorda cedo para sustentar uma família, é o povo que tem o direito à cidade negado, que tem o direito ao transporte público de qualidade negado. E aí eu queria fazer um recorte mesmo, porque eu me sinto muito contemplada pela fala de todos, né? Inclusive sobre o que é que a gente vive a nível municipal, né? Mas eu queria trazer um recorte sobre as crianças e adolescentes. E a nossa juventude também, né? Porque é o público que mais vai sofrer com tudo isso que a geração que veio antes de mim, com a minha geração, está sendo responsável por construir. E aí eu lembro muito de uma cena que rodou do desastre do Rio Grande do Sul, né? Que era a mãe junto com seu filho de 5 meses num teto de uma casa tentando resgate enquanto tudo era água. E eles passaram mais de dias nessa situação, nessa condição, sem comer. A mãe quase não tinha mais leite no peito para oferecer à criança, que só se alimentava daquilo, né? E que foi resgatada por um helicóptero. E conseguiu viver porque, enfim, pegou uma roupa, né, da criança e ficou tentando mostrar: oi, olhem pra gente, estamos aqui, existimos, precisamos que vocês nos resgatem, né? E eu falo isso porque é esse público, especialmente, que vai enfrentar as consequências de tudo isso que a gente está construindo, de tudo que esse sistema de produção capitalista está construindo. E aí eu queria fazer uma menção importante que eu já tinha feito, que foi desse projeto do ECA Ambiental, né, que é o PL 2225 de 2024, que acabou de sair da Câmara dos Deputados e está indo para o Senado para que a gente consiga aprová-lo, né? Na Constituição, no artigo 225, a gente tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E a ideia do ECA ambiental é justamente trazer que esse direito ao meio ambiente, a prioridade seja das nossas crianças e adolescentes. E que eles são parte fundamental na mudança de consciência que a gente precisa construir para enfrentar isso que a gente está vivendo hoje, né? Dos grandes eventos, desastres, né? Digamos assim, e dessas mudanças climáticas que a gente está vivendo. No Instagram que era assim: será que o teu filho, a tua filha conhecem 10 marcas? Você perguntar marcas, né, de roupa, de calçado, de brinquedo, de tudo. Será que ele sabe o nome de 10 pássaros? Menina, isso me pegou assim, ó. Ou de 10 animais do seu bioma? Aí eu chamei os teus 2 filhos, chamei a Manu veio cá. Vai me dizendo aí, minha filha, num jogo lúdico, né? Aí ela foi, disse. Aí eu, nossa, Jesus, o que é que eu faço? Rapaz, aí eu nessa dela agora, né? Eu comprei um binóculo para ela. E eu disse que ela ia começar a observar pássaros. Gente, tem sido uma experiência incrível dessa criança com binóculos, observando pássaros. Que aí tem o exemplo do passarinhar, né? Que é uma experiência incrível. Então ela sai pelos lugares agora com seu binóculo pronto e vai registrando. Não sabe às vezes o nome do pássaro, a gente pesquisa. Então, assim, a educação ambiental, na própria política, ela diz que ela é de responsabilidade de todos e ela é formal e não formal. O que é formal? É na escola.
na universidade, nos cursos. E a não formal, em todos os lugares. É na praça, na rua, na TV, né? Então é uma responsabilidade coletiva. E só para fechar, lá no Belo Horizonte, a solução certa que apareceu foi o Programa de Capacitação Comunitária. Então a população já percebe a necessidade. Workshops em escolas, associações, centros comunitários, produção de material didático. Então assim, a comunidade sabe que ela precisa aprender mais sobre isso, né? E aí a responsabilidade é essa, não é porque falta coisa, todo mundo aqui tem a dimensão disso. Na verdade, o que a gente vive é uma disputa de poder, que ela muitas vezes é silenciosa, mas que às vezes ela estoura. E essa disputa de poder que nós vivemos, para explicar aqui, né, no tema que nós estávamos pensando, eu ia explicar falando das cidades e o direito à cidade como mercadoria ou como direito. Então o que a gente está vendo é que como nós estamos seguindo aí, a nossa cidade e nossos direitos são tratados como mercadoria. A cidade é vendida aos pedaços. Por que tem tanta casa fechada aqui no centro? Por que o primeiro prédio residencial grande que está sendo feito aqui no centro não é de moradia popular? Já que nós temos tantas pessoas sem teto aqui nessa região. Então a gente não tem nada para a gente lutar nesse sentido. O que a gente está vendo, na verdade, é um empreendimento de uma família, inclusive política aqui, influente, que está construindo um prédio ali perto do parque. Mas não temos moradia popular para as pessoas em situação de rua aqui. Então essa disputa de poder que nós estamos vendo. A gente viu aqui muito falar sobre o que a gente tem que fazer. Então será que a gente não sabe que tem que arborizar a cidade? Será que a gente não sabe que tem que ter moradia popular no centro? Será que a gente não sabe que tem que morar perto do trabalho? Não sabe que tem que ter um transporte público que funcione? Agora a questão é que essa disputa não é só no campo das ideias, essa disputa é material. Então o transporte público aqui na cidade, ele não é público, é só o nome. A cidade que comanda é a cidade do sol. E a gente vem denunciando que em diversas prefeituras é isso que acontece. É o poder público sendo usado para financiar interesses privados. Então, por que a Cidade do Sol vem diminuindo as linhas dos ônibus, enquanto ela recebe mais dinheiro da prefeitura? Por que a gente tem que pagar por esse transporte público, se é público? É um direito que está garantido nas leis, né? Como eu falei, não faltam leis, eles estão lá colocando que tem um direito de transporte, mas isso não é implementado, porque eles se interessam mais em vender os nossos direitos do que tratar eles como eles realmente são. Então, a gente sabe que a gente tem que ter também espaço para conviver, parques, áreas verdes, lugares que a gente tem que caminhar, que a gente tem que combater as mudanças climáticas, que a gente tem que diminuir o calor, que a gente tem que ter condição de caminhar, porque não adianta a gente colocar uma tarifa zero, como eles estão querendo fazer, que é você pagar as empresas de transporte pelas pessoas que iriam andar. Mas cadê a gente ter uma empresa pública de transporte que pense como é que nós vamos gerir o transporte urbano de todas as formas? Para que Mossoró seja uma cidade que seja caminhável, para que a gente consiga andar no meio da rua sem estar morrendo de calor, como a gente estava falando aqui. As fotos que a gente estava vendo aqui do bairro que a professora trouxe, pessoal, é a mesma coisa do meu bairro. É a mesma coisa do bairro de vários de vocês que estão aqui. É cheio de lixo, não tem projeto de arborização, assim como a cidade toda não tem. Então o que a gente vê hoje também com a coleta de lixo e tudo mais, é para beneficiar o quê? A Cidade Verde, né? Acho que é a Cidade Verde é o nome da empresa. Porque não falta uma pessoa que seja especialista, inclusive você pensar assim, as cidades menores que não têm especialistas. Nós temos aqui na nossa frente uma pessoa, gestora ambiental e especialista em resíduo zero. Então Mossoró poderia ter a capacidade de não gerar nenhum resíduo. Ou os resíduos que são gerados são reaproveitados. Agora, isso não é falta de saber, é falta de vontade. E essa disputa que a gente tem que fazer é muito importante. Inclusive, eu achei interessante que voou esse panfleto aqui, eu peguei, que é sobre a furna feia, né? A gente pode ver que é o que está a contradição perfeita aqui. Será que falta superfície para botar placa solar? Será que não tem teto de casa suficiente em Mossoró para colocar a placa solar? Precisa você desmatar um parque nacional para você botar placa solar em 2025? Não faz nenhum sentido, pessoal. E hoje em dia, a gente tem um Mossoró totalmente poluído, totalmente sem vida. Isso, mas pela noite poluiu, ele vai outra coisa. O saneamento é fácil. Não, a gente precisa de uma cidade sem busca dos sonhos. A gente precisa
governo, os outros municípios que já pegam um motorão, não é você que está na disputinha, mas antes de você já começar a caminhar nesse sentido. Eu queria muito um pouco do assunto e falar de uma coisa muito importante. Eu vou poner uma pauta. Eu vou indicar, que eu quero indicar a um candidato, a deputado, a senadores, a candidato do governo, e essa pauta tem 5 das forças produtivas. Isso significa destruir os meios de produção, que estão aonde? Nas cidades, principalmente. Então, destruir as fábricas, destruir, eliminar o campo, né? Tipo assim, destruir as moradias, etc., que são necessárias para também garantir os meios de produção, mas também destruir a outra parte da força produtiva, que são os próprios trabalhadores. Então, necessariamente, né, no capitalismo, as cidades sempre estão em risco. Os trabalhadores sempre estão em risco a próxima crise. Agora anunciaram acordo de paz lá com Israel, mas o Trump já anunciou que quem invadir a Venezuela, nossos irmãos, aqui do lado, fazendo fronteira com eles. Então, enquanto houver, né, essa lógica capitalista, imperialista, né, nós estamos em risco. E as cidades são construídas, né, para conseguir também reproduzir, né, essa lógica. Então a gente, até na música do Baiano Assiste, aprende, né, que existe 2 cidades, né? A cidade alta, a cidade baixa, está se referindo a Salvador, mais especificamente, mas em todas as cidades existem 2. A dos trabalhadores, a dos operários, a da classe trabalhadora no geral, que aí é submetida a péssimas condições de vida, e a cidade dos burgueses, dos que estão mais próximos ali da burguesia também, que até são cidades até exclusivas para eles, né? A gente não vê, a gente não tem acesso, vivem em outro planeta praticamente, a gente tem ver esse povo, até o Yadson estava tentando dar nome aos bois, mas tem vezes que a gente não consegue dar nome aos bois não, porque só um ou outro, como o velho da locais mais distantes, eles não estão desconectados, né? Há uma conexão entre os lugares e as causas. E o que está acontecendo hoje na Palestina poderia ter, inclusive, acontecido aqui no Nordeste, porque era uma das áreas, 7 áreas foram analisadas e o período do Nordeste era uma delas. Então, essa situação poderia ser aqui hoje, né? Eu escutei também que tem um companheiro que está aqui, que a gente queria ouvir. Pode sentar aqui, Anderson, do nosso lado, pode falar daí. Vou falar daqui mesmo aqui, né? Boa noite para todos, né? Meu nome é Francisco Monte de Almeida. Né? Infelizmente eu estou morando na rua e vejo a humilhação que todos passam, né? Na rua, de não ter um teto para morar, né? Infelizmente, né? Numa praça que é onde eles vão dormir. E, infelizmente, de madrugada, se tiver qualquer pessoa na praça aqui, né, infelizmente a autoridade mesmo, se chegar e botam força para sair da praça. Aí para onde é que eles vão? Né, que nem eu vejo também aqui. Aonde eu ando, eu passo, eu vejo muitos prédios abandonados, né? Pessoas que têm um prédio, mas abandonou, fechou. E mesmo assim, se daqueles que foi expulso da praça de madrugada, entrar em qualquer prédio aqui, se a autoridade também pegar, expulsa também. Aí eu fico olhando, né, a situação de cada um, né? Eu sei que eu não preciso disso, eu estou passando por uma fase da minha vida, mas infelizmente também estou na rua. Eu estou aqui na praça, mas com ele, várias pessoas aqui da praça, né, pessoas boas, né? Muitos são discriminados, mas quem não é discriminado nessa vida, né? Então, como é que se diz, pelo presidente, ou vereador, ou qualquer pessoa que a gente tenha aqui, né? Primeiramente a gente tem que pensar em Deus, né? Que Deus é tudo na vida de cada um de nós. Então, se a comunidade também se reunisse, que nem vocês fizeram essa reunião para a glória do Senhor Jesus,
se cada um for mais profundo e procurar, né? Procurar um canto dessas pessoas que vivem abandonadas, né, irmão? Porque é triste a pessoa viver abandonada sem um teto para morar, né? É triste a pessoa não ter onde ficar, não ter um auxílio, né? Que nem já, pronto, tem um auxílio, a pessoa recebe R$60. Pronto, vamos supor, se reunisse, pronto, o presidente ou o governador ou o vereador comprasse um prédio desse para essas pessoas morar, seria muito melhor para cada um deles, porque a humilhação que cada um deles passa, onde não tem onde tomar banho, né? Não tem onde tomar banho aqui, e são expulsos da praça. Se tiver aqui de madrugada aqui, cada um, eu não nego, eu não minto. Se quiser chegar a me arregaçar, a autoridade pode chegar, mas eu estou falando o que eu estou vivendo. E eu estou na rua também, mas inclusive, a gente tem o MLB, que funciona como movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. E aí foi esse movimento que já conseguiu conquistar muitas moradias populares lá em Natal, sabe? E no Brasil todo. Inclusive, vou deixar aqui, ó. O senhor sabe ler? Eu vou deixar aqui esse jornalzinho também com você, para você conhecer um pouco mais. Inclusive, a gente teve também presente quando o padre Júlio Lancelotti veio aqui em Mossoró. Inclusive, tem vários outros camaradas aí que estão em situação de rua hoje em dia, que estão à disposição para a gente fazer uma luta. Inclusive, a Prefeitura de Mossoró tem prédios abandonados aqui que não são transformados em abrigo já faz décadas. Aquele centro, o antigo CEL, agora que vai ser reformado, mas passou anos fechado e não teve nenhum abrigo para ninguém em situação de rua aqui em Mossoró. A gente teve aquela conferência aqui, mas ninguém da Prefeitura também, com poder de decisão, foi lá escutar a gente, nada disso aconteceu. Então é um descaso total que a gente vai ter que resolver também pela nossa organização. Então é isso, pessoal. Vamos passar aqui a fala. É um exemplo, né, gente, real do que nós estávamos mencionando antes, do que é o contexto e do que é a situação do racismo ambiental, né, do que é do racismo climático. Porque se você não tem numa cidade semiárido, a garantia de água para beber e banho, que dignidade humana essa pessoa terá? Né? É o mínimo, beber água. Então, tanto a moradia popular, mas como os abrigos temporários, que o camarada acabou de dizer, isso é temporário, eu estou passando aqui só um período, não é isso que eu quero para a vida, eu quero outras coisas. Mas enquanto ele passa esse período, ele precisa de um lugar para se abrigar à noite, para tomar um banho, para dormir em segurança, né? E isso pode acometer a qualquer um de nós, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, quando você reivindica uma política dessa natureza, é pensando enquanto sociedade que a gente nunca sabe o dia de amanhã. E durante o dia que nós temos minimamente banheiros e bebedouros. De onde é que o senhor bebe água? O senhor bebe água de onde? De uma torneira que tem. De uma torneira. Qual é a qualidade dessa água? Qual é a temperatura dessa água? Né? Que houve um projeto de lei na Câmara Municipal apresentado pelo vereador Pablo Aires para construir bebedouros públicos na cidade, e esse projeto de lei não foi aprovado. Não foi e aprovado. ainda tem uma Câmara Municipal que é contra as pessoas beberem água. E Então, o da lavanderia pública também foi tido como inconstitucional pela própria comissão da Câmara. Então, para vocês verem como é que é o caso. porque é outra coisa, né? Onde é que se lava? Olha, se eu não tenho onde tomar banho, é que eu vou lavar as minhas roupas para garantir minimamente uma roupa limpa que tem a ver com saúde, que tem. Então, é uma condição muito insalubre de viver, né? E é o mínimo, então é a garantia da moradia, enquanto não houver a moradia, a garantia de um abrigo e a garantia do acesso à água para beber, né? Então, são elementos de direitos humanos básicos. Esse projeto, né, claramente é porque a pessoa não está ali pensando na população, pensando no povo, mais movido por interesses daqueles que já são muito grandes, né? Mas que é uma minoria, poucas pessoas, mas que detém a maioria, né? Detém a maioria das riquezas, assim. E meu nome é Lara Nascimento, né? Eu sou diretora da Negritude, do TCE lá da UERN. E aí, eu faço ciências sociais lá na UERN. Eu acho que é muito importante a gente pensar que quando a gente fala sobre cidades, né, a gente não costuma pensar nas pessoas negras, né? Nunca se pensa, na verdade. Talvez o último a se pensar é na negritude. Mas são as pessoas mais afetadas, de fato.
por exemplo, as pessoas que estão aqui na rua são majoritariamente pessoas de pele preta. E é algo estrutural mesmo, é o racismo. E eu acho que a gente já discutiu aqui muitos problemas, que são, de fato, vários, sobre a questão da cidade, enfim, sobre problemas de fato estruturais da nossa cidade, do nosso Brasil. E acho que basta da gente só discutir, entendeu? Acho que a gente tem que, de fato, fazer. A gente tem que, de fato, se organizar. Não tem como a gente ouvir tudo isso e não sentir um pingo de raiva, né? Pelo que tem acontecido. Porque, de fato, é muito injusto. São muitas pessoas, são poucas pessoas que têm de mais e a grande maioria tem de menos. Muita gente, por exemplo, não consegue ingressar na universidade porque não tem ônibus ou porque não tem dinheiro para pagar o ônibus diariamente. Tem muitos lugares que, como já falaram aqui, não tem ônibus. Eu já vi você lá já no... Aí, de fato, não tem como ir para a universidade, não vai se formar e aí vai aceitar qualquer condição de trabalho que conseguir, né? E aí, eu acho que, de fato, a gente tem que se organizar. A gente tem que organizar essa raiva. Por exemplo, o MLB, que os companheiros estavam falando aqui, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, é um grande exemplo de organização popular, de pessoas que não aguentam mais essa situação e que decidem revidar. O MLB é um revide, de fato, porque a gente já resiste muito, de fato. A história do povo brasileiro é de resistência, mas também de revidar. É sobre ocupar os prédios que não têm função social, porque tem muita gente sem casa e tem muita casa sem gente, por causa da especulação imobiliária e tudo isso. Para isso existe o MLB, que tem organizado famílias em todo o Brasil, famílias da periferia, de fato, que a elas foram negadas o direito de viver dignamente. E aqui a gente fala no Jornal A Verdade que ter uma moradia digna é o mínimo, é o básico, uma moradia digna. Como é que a gente consegue conceber assim pessoas morando nas ruas sem ter uma moradia digna, companheiros? Não tem como a gente ouvir os relatos e não ficar minimamente com raiva. Porque a gente só não está nessa situação por algumas características da nossa vida e tal, mas grande parte das pessoas estão. Tem como a gente olhar para a situação e não querer mudar. Então eu acho que a gente tem tempo e a gente deveria ter muita vontade de se organizar, sabendo disso. De fato, não é uma coisa que a gente estuda muito na universidade sobre isso, na verdade. Que a 6 por 1 seja coletiva, porque a gente precisa de tempo, né? Tempo. Se o trabalho consome todo o nosso tempo, eu não tenho tempo para pensar, para discutir, para me organizar, para o lazer, nada, né? O domingo serve para arrumar a casa para o pancão da semana, né? Então, o fim da redução dessa jornada de trabalho significa que as pessoas tenham mais tempo para o descanso, para o lazer, mais para o estudo e para a organização. E foi uma noite maravilhosa, a gente não sabia, não previa o impacto disso tudo, né? Não previa que as pessoas compartilhariam suas vivências com a gente, e a gente poder ressignificar tudo isso, né? Ressaltando, esse evento, ele acontece de forma online, com especialistas, e é um pouco para especialistas, né? E ali naquele evento online você não consegue colher tanta experiências pessoais de quem vive na pele. No caso ali da Larissa, que compartilhou com a gente, no caso do companheiro aqui, que compartilhou com a gente, no caso do companheiro ali também, que são pessoas que vivem na pele a questão da desigualdade social, ambiental, né? O racismo estrutural e ambiental que a moça citou aqui. Então, essa diversidade de experiências, às vezes a gente só consegue na rua, nesses momentos, né? Então, a gente tem que trazer esses debates junto para a sociedade e não ficar só com os especialistas. Os especialistas são fundamentais, porque sem pesquisa não tem como saber onde a gente está e aonde a gente pode chegar, né? Mas também a gente tem esses casos concretos, né? Que a gente também pode estar visualizando. Então, assim, para finalizar, né? A gente teve alguns momentos aqui com os companheiros. Eu quero aqui agradecer a Ana, Luísa, Ana Flávia, Heloíse, o Vitor, o Iados, que não pôde estar aqui, mas compartilhou bastante informações com a gente. O Esdra também, foi muito importante, tá? Obrigado a presença de todos vocês, conhecer essa diversidade de pesquisadores que tem aqui na nossa cidade. Eu não sou especialista, sou formado em História, né?
mas eu não tinha esse contato, e agora a gente está tendo, a gente conhece agora, tem especialistas na cidade que a gente pode chamar num outro momento. Com certeza a gente vai lembrar o nome de vocês, para vocês também estarem aqui na mesa com a gente, certo? E também fazer de novo na rua também, de novo, certo? Em outras praças da cidade, né? E então eu quero só agradecer a todo mundo. A gente teve um momento de compartilhamento das informações com os painelistas, o moderador também falou um pouco sobre os idosos, a questão dos idosos, né? E também foi aberto um momento de fala, de compartilhamento, que eu acho que fechou, arrematou e abrilhantou mais essa noite de sexta-feira que a gente está tendo aqui com todos vocês, né? Então, a gente tirou um encaminhamento aqui, né? De fazer uma sugestão ao plano diretor. O plano diretor, que é um planejamento da cidade, de como a cidade vai se comportar daqui a 10 anos, quais as diretrizes, as normas eles pretendem, as metas que o poder público pretende alcançar para 10 anos, né? E todas as informações aqui vão ser resumidas, articuladas, para que a gente possa estar se formando nesse plano diretor, certo? E eu quero agradecer a presença de todos vocês. Agora a gente vai ter uma cultural, a gente vai ter aqui uma apresentação da companheira Larissa, depois Salam, e depois o companheiro Daniel junto com o Pepe Savante aqui. Mas antes eu vou passar por 4 calçadas de alturas diferentes. Então não existe a menor infraestrutura para pedestre. Exploração do homem pelo homem, sentem na pele e que podem, se quiser, mudar toda a situação. Tem especialistas na cidade que a gente pode chamar num outro momento. Com certeza a gente vai lembrar o nome de vocês, para vocês também estarem aqui na mesa. Concentrado no meu chakra, minha terra é o Muladhara, tô certo, ninguém me para do campo. A ação do homem na terra, relações estremecidas, boatos de terceira guerra, a política que roubou. Ao ato forjado do rato fardado, amando do Estado matar o povo negro. Resistência a esse mesmo Estado.